Aula de Geometria Básica com o professor Cazé. Vamos dar início agora à nossa correção da primeira atividade avaliativa desse ano. A primeira questão diz o seguinte: um quadrado possui 36 centímetros de área. Cada lado desse quadrado mede. Então a primeira coisa que a gente tem que imaginar é o quadrado. Então um quadrado é uma figura desse tipo. Eu tenho aqui uma medida que eu não sei qual é, vou chamar de L de lado. E a área do quadrado é encontrada multiplicando lado vezes lado. A área vai ser lado multiplicado por lado. Então o que eu quero é um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 36, que é a área. Então a gente pode fazer por tentativa. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Não é 4. 3 vezes 3, 9. Então não é 3. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. É logo a nossa primeira opção aqui. Ó. Se você multiplicar 6 por ele mesmo, isto é, 6 vezes 6, vai dar 36. Então, cada lado do quadrado mede 6 metros. E tem um probleminha aqui que não tem esse 2 aqui em cima não, tá? Foi um erro de digitação. Isso aqui é unidade de medida de comprimento. Unidade de medida de comprimento não tem esse expoente. Esse expoente, vamos apagar ele. Esse expoente só é utilizado em cálculo de área, que é o expoente 2, e em cálculo de volume, que é o expoente 3. Na segunda questão, está pedindo a quantidade de metros quadrados de ladrilho necessários para revestir o chão de uma sala retangular de dimensões 3 metros e 5 metros. Então, se a sala é retangular, vamos imaginar que o nosso retângulo, quando ele fala que as dimensões são 3 metros e 5 metros, quer dizer que um lado mede 3 metros e o outro lado mede 5 metros. Ora, a área do retângulo a gente calcula multiplicando o lado vezes o lado. Um lado vezes o lado adjacente, ou consecutivo. Então, 5 vezes 3, 15. Então, aqui vai dar 15 metros quadrados. Isso quer dizer que são necessários 15 metros quadrados de ladrilho para revestir essa sala. A nossa opção é a terceira. A resposta é a terceira opção. Na próxima questão está perguntando a área da figura abaixo. Notem que aqui nós temos um triângulo e a área do triângulo é encontrada multiplicando a base pela altura e dividindo o resultado por 2. A base e a altura são sempre segmentos que são perpendiculares entre si. Isto é, a base e a altura formam um ângulo de 90 graus, conforme está aqui, ó, esse ângulo de 90 graus. Então, quer dizer que a base aqui é 6 e a altura é 4. Então, fazendo o cálculo, vai ficar 6 multiplicado por 4 dividido por 2. 6 vezes 4 dá 24. 24 dividido por 2 dá 12. 12 o quê? 12 decímetros, como se trata de área, decímetros quadrados. Expoente 2. Então, a nossa resposta é a segunda opção aqui. Próxima questão. Toma-se o ponto de coordenadas 1, 3, quer dizer, o x igual a 1 e o y igual a 3. Ao trocar o sinal dessas duas coordenadas, encontramos o ponto G de coordenadas x e y. Os valores de x e y são respectivamente, então vamos lá, inicialmente nós temos esse ponto aqui, ó, 1, 3. Ao trocar o sinal dessas duas coordenadas, então vou trocar o sinal dessas duas coordenadas. Então, ao trocar de sinal, isso vai me levar ao ponto menos 1, menos 3. Então, os valores de x e y são, respectivamente, menos 1, que é o nosso x, e menos 3, que é o nosso y. Então, menos 1 e menos 3, resposta correta é a nossa segunda opção aqui. Ó. E a próxima questão, o ponto B, de coordenadas menos 1, 2, é um ponto que pertence ao primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante. Lembrando que você tem o plano cartesiano,
E esse plano cartesiano, ele divide o plano em 4 quadrantes. Aqui é o primeiro, segundo, terceiro, e aqui nós temos o 4º quadrante. Notem que no primeiro quadrante, as 2 coordenadas são positivas. No segundo quadrante, o x é negativo e o y é positivo. No terceiro quadrante, tanto o x quanto o y são negativos. E no 4º quadrante, o x é positivo e o y é negativo. Então, nós vamos fazer é analisar esse sinal. O x é negativo e o y é positivo. Onde que o x é negativo e o y é positivo? No segundo quadrante. Se você marcar esse ponto aqui no plano cartesiano, ele vai cair mais ou menos por aqui, ó, no segundo quadrante. Então, a resposta correta é a nossa segunda opção, segundo quadrante. O simétrico do ponto A em relação ao eixo x é um ponto P do 4º quadrante. Então, vamos lá. Esse aqui é o nosso eixo x, esse aqui é o nosso eixo y. Vai ser sempre assim. X é o eixo horizontal e y o eixo vertical. Aqui eu tenho o ponto A, foi dado pelo enunciado. Eu quero simétrico em relação ao eixo x. Em relação ao eixo x, esse ponto ele vai descer 4 unidades até o zero, aí vai chegar no eixo x, depois ele vai descer 4 unidades de novo. Então, o ponto simétrico em relação ao eixo x é tal que essa distância aqui, que no caso é 3 unidades, perdão, falei 4, são 3, tá? 3 unidades. Essa distância aqui tem que ser essa mesma aqui. Então, se aqui são 3 unidades, aqui também tem que ser 3 unidades. Então, esse ponto aqui, ele vai continuar com x igual a 5, porque ele é simétrico em relação ao eixo x. Então, a coordenada vai ser 5 em x. E o nosso y vai ficar 3 unidades abaixo do eixo. Então, vai ser menos 3. Então, as coordenadas desse ponto P, que é o ponto simétrico, esse ponto P simétrico ao ponto A em relação ao x, tem coordenadas 5 menos 3. No caso, é a nossa primeira opção. Na próxima questão, o ponto M de coordenadas 3, 1 é um ponto que pertence ao... Bom, em qual quadrante ele está? Vamos lá. Aqui é o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Note que 3 em x, 1, 2, 3, aqui está o 3. 1 em y, sobe uma unidade. Então, o ponto vai estar mais ou menos aqui, ó. Esse aqui é o nosso ponto M. Observe que ele está no primeiro quadrante. De fato, o x e o y, ambos são positivos, ó. Quando ambas as coordenadas são positivas, eu não preciso nem fazer esse desenho aqui que eu fiz. Eu já sei que ele vai ser um ponto do primeiro quadrante. A nossa opção, então, a resposta correta é a primeira. Primeira opção, primeiro quadrante. Bom, nessa questão aqui, está pedindo para observar as figuras aqui, essas 4 figuras, e classificá-las em plana ou espacial. Então, observe que espacial é quando dá a ideia de 3D. Então, essa daqui é espacial, essa daqui é espacial. Ela tem profundidade, como se estivesse usando um óculos de 3D que a gente conhece para assistir filmes, aquelas coisas. Ela dá a ideia que sai, a figura está saindo do plano. E essas outras que estão fixas no papel são chamadas de figura plana. Então, elas são, respectivamente, plana, espacial, espacial e plana. Plana, espacial, espacial e plana é a nossa terceira opção. Essa é a resposta correta. Na próxima questão, está dizendo que a área de um retângulo que possui 2 metros e 4 metros é. Então, nós queremos a área de um retângulo, sabendo que as suas medidas, os seus lados, são respectivamente 2 metros e 4 metros. Então, o menor lado mede 2 e o maior mede 4. A área calculada multiplicando esses dois números. 4 vezes 2 ou 2 vezes 4, a ordem não importa.
2 vezes 4, 8. Como aqui está em metro, então vai ser 8 metros quadrados. Resposta correta é a nossa terceira opção. E para finalizar a correção da nossa atividade avaliativa, está pedindo as coordenadas do ponto A. Então, lembremos que primeiro no eixo horizontal nós temos o eixo X e no eixo vertical nós temos o eixo Y. Sempre desse jeito. Então, qualquer ponto tem coordenadas X e Y. O primeiro representa o X e o segundo representa o Y. Sempre dessa forma. Então, primeiro vamos projetar esse ponto no eixo X. Quando eu faço a projeção dele no eixo X, eu acho o número 5. Agora, para achar o Y, eu vou pegar ele e vou projetar no eixo Y. Note que ele vai bater no ponto 3, Y igual a 3. Então, é o ponto 5, 3, que é a nossa quarta opção. Então, a resposta correta é a quarta opção. Com isso, nós terminamos a correção da atividade avaliativa. Sugiro que vocês, caso tenham alguma dúvida, volte o vídeo no ponto em que está a dúvida. Persistindo a dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp, que eu vou estar tirando essa dúvida. Ok? Grande abraço para todos, bons estudos e até a próxima. Este é mais um vídeo do canal Matemática Aplicada e Métodos Computacionais do professor Fábio Freitas Ferreira, professor Carlos André ou Cazé. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e também não deixe de nos seguir nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, Matemática Aplicada AMC.